se inscreva e curta o vídeo. Fique ligado nos melhores momentos. O Messi deu uma entrevista hoje, um pouco antes de começar a Copa América, e falou sobre a seleção brasileira e também sobre como a ausência do Neymar vai impactar no time do Brasil. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras do craque argentino sobre isso com todos os detalhes, e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Brasil e o Neymar. Bem, a Copa América está prestes a começar e sem dúvidas é um torneio que pode marcar definitivamente ou não o fim da geração Neymar na seleção. Hoje, diferente de 2018 e 2022, quase metade dos brasileiros já acreditam que o time do Brasil é melhor sem ele. Recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal sobre isso e dentre mais de 24 mil votos, 44% acreditam que até 2026 não vai dar mais para ele ser o líder da seleção. Para defender essa teoria, geralmente costumam argumentar dizendo que ele está jogando na Arábia, que nunca ganhou nada importante com a seleção e claro que só vem se machucando e não quer mais saber de futebol. E como ele não vai jogar essa Copa América e o Brasil chega com um time totalmente novo sob o comando de Dorival Júnior, nascem dois cenários. O primeiro cenário é caso o Brasil realmente encaixe um bom futebol e vença o torneio com um outro protagonista, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick ou até mesmo sem um protagonista primário. Aí certamente mais pessoas entrarão para o time do "tá vendo? Não precisamos mais de Neymar na seleção. Todas as Copas Américas que ele jogou nós perdemos e as duas que ele não jogou, que foi 2019 e 2024, nós ganhamos. Pra que vai manter esse cara para 2026? Pra perdermos de novo?" E o segundo é obviamente caso o Brasil não vença ou pior, passe por algum vexame como ser eliminado de maneira precoce e jogando mal. Se depois do recente empate contra os Estados Unidos em um mero amistoso já começaram a dizer que ele faz falta, imagine nesse cenário. Aí por outro lado ouviremos muito "ninguém nessa seleção chama a responsa como ele fazia. Machucado ou não, ligando pra futebol ou não, ainda será o nosso melhor jogador até se aposentar." Pode ser que o Brasil seja campeão e o Neymar volte ao time depois, com certeza, mas nesse primeiro cenário, certamente a cada desempenho ruim ele será ainda mais cobrado do que já sempre foi. E bem, diante disso, para os argentinos que gostam dele, como alguns de seus ex-companheiros, por exemplo Messi, Di Maria e até mesmo o Depou, que nunca jogou com ele, a ausência do Neymar é realmente uma perda para o Brasil. O Messi, enquanto falava sobre a Copa América, deu essa exata opinião numa entrevista que foi ao ar hoje. Se liga aí nas palavras exatas do craque argentino. "Hoje podemos dizer que somos os melhores, porque somos campeões mundiais. Mas isso não nos faz acreditar que vamos vencer essa Copa América caminhando. Vai ser muito nivelado. Todas as seleções são complicadas. O Equador tem uma geração de jovens muito bons, que sabem bem o que querem, são intensos com a bola, têm clareza do que fazem e são fortes fisicamente. E como eles, você também tem a Colômbia, o Uruguai, sem falar no Brasil. É por isso que digo que será equilibrado e nossa equipe está ciente de que teremos que continuar fazendo o mesmo e mais para vencer novamente." A ausência de Neymar por conta da lesão no joelho é realmente uma pena, não somente para os brasileiros, mas para todos aqueles que querem ver um torneio com os melhores. Neymar é um dos melhores do mundo e qualquer clube ou seleção sentiria a falta dele, mas eles têm 1 milhão de jogadores. O Brasil sempre tem muitos jogadores porque são sempre diferentes. Tem um time muito forte e muito competitivo. O Brasil é como a Argentina, é candidato e quer ganhar a Copa América. E algo que chamou a minha atenção é que é impressionante como o Messi mantém um respeito muito grande não somente pelo Neymar, mas também pelo Brasil todo e pelos brasileiros de forma geral, mesmo sendo o maior rival do país dele. Ele sabe que apesar dessa rivalidade histórica, há muitos brasileiros que deixam isso de lado e optam por torcer por ele. Na única entrevista em que ele concedeu de forma oficial a um repórter brasileiro, foi perguntado sobre esse carinho e torcida dos brasileiros e se liga aí nas bonitas palavras dele sobre isso. ¿Imaginas que los brasileños, con toda la rivalidad futbolística evidente, podían animar a Argentina en una final del Mundial? No, la verdad que sí, que me llegó y fue algo increíble, ¿no? Que gente de Brasil, el cual sabía que me tenía mucho cariño, pero de ahí a que llegue a hinchar por Argentina para que seamos campeones del mundo, la verdad que no lo esperaba, pero así como dije antes, muchos otros países de Sudamérica, de Europa, de Asia, África, de todos lados, la verdad que había mucha gente de diferentes nacionalidades que Argentina sea campeón del mundo por mí, porque sabía lo que eso significaba para mí, así que estoy agradecido a todo ello porque me llegó el cariño a mí y a toda la selección argentina, que sentíamos el deseo de toda esa gente de que quería que seamos campeones,
Así que nada, agradecido también a los brasileños que nos mostraron mucho cariño. Mas voltando a falar sobre o impacto do Neymar na seleção, na semana passada também o Depou, que inclusive é tão próximo do Messi na seleção argentina que chamam ele até de segurança do Messi, também deu uma entrevista e afirmou que o Neymar na final da Copa América 2021 foi o jogador mais difícil de marcar que ele já enfrentou. Se liga aí nas palavras dele na ocasião se você não viu. O Neymar na final da Copa América foi o rival que mais me custou. Ele é um animal. Eu disse a ele algumas coisas. No segundo tempo eu falei pra ele, a verdade é que, maluco, você é um fenômeno, porque não é só a maneira como ele joga, mas também mentalmente. Ninguém o tira de seu eixo. Você sabe o que tem de fazer. Eu lhe dei um abraço e não disse mais nada. Eu até perdi aquela luta, pra ser sincero. Naquela final foi um espetáculo. Acho que sim, foi o mais difícil. Outro que já havia comentado sobre isso um pouco antes daquele último confronto entre Brasil e Argentina em novembro do ano passado foi o Di Maria. Ele havia dito: nunca parei pra pensar exatamente em todos os aspectos de jogo, mas Ney com certeza é um dos mais habilidosos que eu joguei, talvez em nível de performance só fique atrás de Léo. Como pessoa, também é sensacional. O típico brasileiro que está sempre feliz e se divertindo. Acho que todos gostariam de ter ele no vestiário de uma equipe. Pois é, pessoal, enquanto aqui no Brasil praticamente metade dos torcedores dizem que o Neymar já era e que a seleção brasileira está melhor sem ele, pros argentinos ele é muito querido e constantemente vemos declarações de vários jogadores diferentes dos hermanos afirmando que o Neymar é o melhor jogador da seleção e que a ausência dele impacta muito negativamente pro time do Brasil. E dando a minha opinião sincera agora, por mais que eu ache que o Neymar é disparadamente o nosso jogador com mais técnica e habilidade até hoje, eu ainda estou cético de afirmar que ele tem que estar na Copa de 2026, pois uma lesão de ligamento cruzado anterior e menisco que ele teve é uma lesão muito séria e que costuma afetar muitos aspectos do atleta, como mobilidade, explosão e até força. Somando isso ao fato de que ele já terá 34 anos e muitas lesões acumuladas, eu acho que não podemos ter a mentalidade de depender totalmente dele. Então, se ele estiver fisicamente bem, temos que aproveitar, mas não podemos mais pensar em depender só dele igual foi na Copa de 2018 e 2022. Ou seja, eu penso mais ou menos como o Dorival, que já disse diversas vezes que o Ney saudável é um dos melhores do mundo, mas dado o seu recente histórico, temos que estar preparados para montar um time de alto nível sem ele. Mas isso tudo é apenas o que eu penso e por isso agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Por que você acha que vários gringos que já jogaram com o Neymar e viram como ele é no dia a dia, inclusive os argentinos, que são tecnicamente nossos maiores rivais, falam tão bem dele e da pessoa dele, tanto dentro quanto fora de campo, e aqui no Brasil ele é tão criticado tanto pela mídia quanto por quase metade dos torcedores? Acha que se ele fosse gringo seria mais respeitado pelos brasileiros? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê.